Nós estamos estudando as cartas pastorais, né? 1 Timóteo, na semana passada vocês estiveram aqui terminando o livro de 1 Timóteo, e hoje nós vamos estar iniciando o livro de 2 Timóteo, e são cartas, as duas, como o nome diz, né, escritas para Timóteo, que era um filho na fé do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo conheceu Timóteo e ele se converteu ainda muito jovem, na primeira viagem missionária que Paulo faz, ainda com Barnabé. Depois Paulo se separa de Barnabé, e na segunda viagem missionária Paulo vai com Silas, e Timóteo passa a fazer parte dessa viagem missionária também, da segunda viagem missionária. Então Timóteo, muito jovem ainda, ele pôde vivenciar e ser discipulado pelo apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo tinha um carinho muito grande por Timóteo, considerava ele um filho, mais que um filho na fé, um filho realmente, alguém que ele o ensinou, e é uma amizade, um carinho muito especial. E ele escreve essa segunda carta para Timóteo, e alguns dão o nome, dessa segunda carta como a carta do testamento, porque é como se Paulo estivesse fazendo o seu testamento para Timóteo. O que Paulo tinha? Ele não tinha mais nada, tudo dele tinha sido tomado, apesar de que ele provavelmente foi um homem de muitas posses, porque ele fazia parte do Sinédrio, era uma pessoa importante no meio dos judeus. Mas aqui o apóstolo Paulo, ele já não tinha praticamente nada. O que ele tinha e ele tinha guardado esse depósito até então, era o Evangelho de Jesus. Era a grande preciosidade, e é o que é mais importante na nossa vida. Se a gente não tivesse nada, se a gente tiver o Evangelho do Senhor Jesus guardado no nosso coração, nós já temos tudo. E Paulo considerava disso, considerava tudo esterco, tudo que ele possuiu no passado, todas as posses, todos os títulos, esterco diante do que ele possuía agora, que era Jesus. Então isso é muito especial, e ele passa essa carta como se fosse um testamento, dizendo assim: ó, meu filho, está aqui a herança que eu tenho no meu coração, guardada no meu coração. E ele termina essa carta dizendo que ele tinha guardado o Evangelho, que ele tinha sido firme na fé, que ele estava terminando aquela carreira, uma frase ilustre de Paulo, uma frase que marca, que foi provavelmente uma das últimas frases que ele traz, mostrando que ele tinha realmente cumprido tudo que Deus tinha determinado para ele, que era levar o Evangelho em muitos locais, e especialmente para os gentios. Ele cumpre a carreira que lhe foi ordenada com muita fé, com firmeza, guardou o Evangelho, não houve mudança no Evangelho, aquilo que a doutrina de Jesus Cristo, dos apóstolos, ele continuou pregando aquilo até o final. E ele passa essa mensagem para Timóteo, e ele escreve essa carta já com um tom muito mais melancólico do que ele escreve a carta de 1 Timóteo, porque era uma carta que ele estava preso, mas já de uma forma diferente. Na primeira carta que ele escreve, ele estava preso também em Roma, mas ele estava preso numa casa, ele podia receber visitas, ele teve oportunidade de pregar. Ele escreve nas suas cartas para toda a guarda pretoriana, ou seja, a guarda de elite que ficava em Roma. Ele teve a oportunidade de falar do Evangelho. Deus deu a oportunidade, e ele estava numa casa alugada, onde as pessoas o visitavam, preso, mas era um momento completamente diferente. Aqui, na segunda carta a Timóteo, é um momento onde o imperador Nero
com a sua megalomania, queria construir uma nova Roma, e ele põe fogo em Roma, e acusa os judeus, porque dos 14 bairros que existiam em Roma, 10 foram totalmente incendiados, e 4 dos bairros que não foram incendiados foram exatamente bairros dos judeus, que moravam muitos judeus. Então ele põe a culpa nos judeus disso, ele que manda colocar fogo em Roma no ano 64, e põe a culpa nos judeus, e começa uma grande perseguição aos cristãos e aos judeus. E Paulo, agora aqui, ele já não está numa casa alugada, essa segunda prisão dele, quando ele é preso, ele vai para uma masmorra fria, onde a maior parte das pessoas morriam, ou ficavam leprosos, ou então esperavam o dia da sua morte. Paulo, nós sabemos que ele não foi jogado aos leões, como os outros cristãos, porque ele era romano, então os romanos não eram jogados aos leões, de forma nenhuma, e nem eram crucificados como eles crucificavam os outros. O cidadão romano, eles não crucificavam nem jogavam os leões, eles decapitavam quando ele tinha alguma coisa. Então Paulo provavelmente ele foi decapitado aqui, logo depois de escrever essa carta a Timóteo. Então era um testamento, uma carta importantíssima, uma carta que ele deixa ali para Timóteo, como se fosse um testamento, num momento de muita dificuldade para os cristãos, não é? Ele deixa alguma coisa preciosa para que os cristãos, naquele momento, como ele viveu, né, tendo sido preso e agora numa prisão fria, úmida, como eram as prisões para as pessoas ali, e vem a ser morto diante dessas acusações todas. Ele é morto, mas ele deixa muito bem claro que ele tinha guardado a sua fé, ele tinha seguido tudo que Deus tinha determinado para ele, e ele pôde acabar a sua carreira vitorioso, apesar de ter sido morto ali pelo Império Romano. Então, dentro desse contexto que Paulo está vivendo neste momento, ele traz essa mensagem, e nós vamos estar estudando, e eu espero que você fique com esse contexto na sua mente, porque isso nos ajuda a entender, né, o sentido de cada palavra de Paulo, nos ajuda a entender por que ele deixou essas coisas escritas, e nós vamos estar estudando hoje essa primeira lição, que o título dela é guardar o Evangelho. Guardar o Evangelho. Pode parecer uma coisa boba, né? Porque nós temos que guardar o Evangelho, porque ao longo da história, e não é diferente dos nossos dias, existem pessoas que têm distorcido o Evangelho, têm acrescentado coisas ao Evangelho, ou retirado coisas do Evangelho. Então, por isso, o apóstolo Paulo, ele começa nesse primeiro capítulo aqui de 2 Timóteo, exatamente escrevendo para que Timóteo guardasse o Evangelho. Timóteo era como foi descrito no 1 Timóteo, nós já falamos sobre isso nas lições, ele era muito fiel, apesar de ser jovem, ele era muito fiel, ele guardava o Evangelho. Mas Paulo, por que Paulo escreve isso aqui? Porque agora é um momento diferente, é um momento de perseguição, e um momento onde muitas pessoas estavam se desviando do Evangelho, ou modificando alguma coisa do Evangelho, para conseguir sobreviver lá na frente. E por isso Paulo escreve para que Timóteo guardasse o bom depósito, guardasse esse Evangelho que precisa ser guardado. E não é diferente hoje. Hoje nós temos visto, então por isso nós temos que
conhecer o Evangelho, conhecer os pilares do Evangelho, ler a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração de verdade, porque senão virão pessoas com discursos que não são o verdadeiro Evangelho e vão nos desviar da rota. E quantos movimentos, eu já sou convertido há muitos anos, e quantos movimentos eu vi surgir dentro da igreja, distorcendo o Evangelho, e quantos caíram e se desviaram após um Evangelho diferente, distorcido, com a mesma base, mas trazendo distorções que levaram pessoas a se desviar, pessoas a pecar, e hoje não é diferente. Quantos líderes hoje que não têm levantado e trazido uma mensagem que parece o Evangelho de Jesus, mas não é o Evangelho de Jesus. Pessoas que têm trazido uma mensagem da impecabilidade, por exemplo. Você não peca mais, então você pode fazer qualquer coisa. Você entregou sua vida a Jesus Cristo, você pode fazer qualquer coisa que não tem problema nenhum, porque você já é salvo em Jesus, porque um dia você entregou o seu coração a Jesus, o seu espírito, sua alma já está salva, mas o seu corpo é pecaminoso. Você pode estar pecando ali, mas a sua alma já está salva. Então, pessoas que têm trazido um evangelho falso, um evangelho que não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o que perseverar até o fim será salvo. Você perseverar, você se desviar do pecado, você pecar, mas pecar por acidente, e entender que só o sangue de Jesus Cristo é que nos purifica de todo pecado. Quando nós pecamos, erramos na nossa caminhada, mas você tem que perseverar, você tem que se levantar, não é continuar na vida pecaminosa. Então, tem muitos líderes levantados dessa forma, igrejas onde Jesus Cristo já deixou de ser o centro, há muitos anos, há muito tempo. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões que têm surgido, ao longo da história, tentando roubar, o verdadeiro evangelho, aquilo que Jesus Cristo pregou, que os apóstolos pregaram, que está na palavra de Deus, e que nós precisamos estar firmes, guardando o evangelho, levando esse evangelho a outras pessoas. Então Paulo, nessa carta, ele vem trazendo isso. Então a mensagem que nós vamos transmitir para vocês, dentro desse contexto que Paulo estava vivendo, e no contexto que nós estamos vivendo neste momento, onde muitos têm se desviado da fé e trazido um falso evangelho, talvez um evangelho mais agradável, para que outros, vamos tornar o evangelho mais agradável, pode isso, pode aquilo. Esses dias eu estava assistindo um programa de televisão, passando lá os canais, onde estava lá uma pastora que é casada com outra mulher, onde a igreja é permitido, o homossexualismo de forma natural, e ela defendendo aquilo, falando, não, o que é o evangelho? Ela dizendo, o evangelho é amor. Então, se as pessoas estão se amando, seja de que forma for, não tem nenhum problema. Então nós recebemos as pessoas na igreja que todo mundo está rejeitando, como se nós estivéssemos rejeitando os homossexuais. Nós não rejeitamos os homossexuais, nós amamos os homossexuais. São pessoas que merecem e precisam de Jesus na sua vida, como um dia nós precisamos, porque o pecado deles não é diferente do pecado que
no passado nós cometíamos, da prostituição, do adultério, da mentira, do roubo, da corrupção. É um pecado tal qual o pecado que nós cometíamos no passado. E se nós não vigiarmos, nós vamos cair de novo. Mas é um pecado que nos afastava de Deus. E que esse mesmo pecado, que a Bíblia fala sobre esse pecado, está afastando essas pessoas de Deus. Da mesma forma que eu tenho que, por causa da minha salvação, me afastar daqueles pecados que tanto me atraíam no passado, aqueles que estão cometendo algum pecado, tem que se afastar daquele pecado, porque a Bíblia chama de pecado. Então, um falso evangelho, um evangelho que tem um amor que é um amor acima do amor de Deus. Eles se acham que eles amam mais que Deus ama. E eles colocam, não, nós amamos de tal forma que isso aí não vai atrapalhar a vida da pessoa. Então, um falso evangelho. E as pessoas ouvindo, a pessoa fala bem, fala de amor, como se nós não amássemos, como se nós fôssemos as pessoas que rejeitássemos os pecadores, sendo que nós temos Jesus para oferecer aos pecadores, como aqui Paulo ele descreve, o principal dos pecadores, porque ele se achava o principal, porque ele perseguiu a igreja, ele matou cristão, e ele se achava um perseguidor, mas ele dizendo, principal do pecado, e nós que somos pecadores também, estávamos no hábito do pecado, achávamos que o pecado estava normal, também era normal, nós nos afastamos, e nós temos que levar esse mesmo evangelho para as pessoas, porque senão, no pecado, é impossível a pessoa entrar no reino dos céus. Então nós condenamos o pecado, não o pecador, porque o pecador nós queremos resgatá-lo, né? Porque vão surgir falsos evangelhos e nós temos que guardar o evangelho de Jesus. Não podemos misturar. Fala. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente não discriminar as pessoas, os pecadores. Então a gente tem que ensinar as pessoas assim, poxa, é possível, né? Nós aqui na igreja nós temos trabalhado muito com mendigos de rua, muito mendigo de rua, e são discriminados. É claro que eu não quero ficar sentado ao lado de um mendigo na igreja, ele todo fedorento, etc., sujo, etc. Nós temos que olhar para aquele ali e ter uma solução para ele, porque um dia eu quero ele sentado limpo ao meu lado, restaurado, né, na presença de Deus. Nós queremos que essas pessoas se convertam também, não importa o pecado, é porque nós esquecemos de onde nós viemos também, gente. Nós viemos do pecado, nós também tínhamos, cada um de nós, os nossos pecados, o hábito do pecado, não que nós não vamos pecar mais, de vez em quando nós pisamos na bola, infelizmente, mas nós nos levantamos e nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos. Então não importa o que a pessoa tenha, qual é o erro dele, onde ele esteja pecando, não é falta de amor quando nós falamos contra o pecado, pelo contrário, é amor. Deus fala do pecado das pessoas na Bíblia, porque Ele ama,
Ele não quer que a pessoa vá para o inferno. Então Deus quer que essa pessoa seja restaurada. Então nós somos hoje os embaixadores de Jesus. Então nós temos que fazer a mesma coisa que Jesus. Quando Jesus Cristo, ele estava com a adúltera à sua frente, e as pessoas queriam apedrejar aquela adúltera. E ele começa a escrever. E aqueles que iam atirar pedra nela, um a um, vão saindo. Acredita-se que ele estava escrevendo os pecados. Não matarás, não adulterarás, não cobiçarás. Escrevendo ali, e as pessoas iam encaixando naqueles pecados. E por isso saíram. Jesus Cristo falou com aquela mulher: vá e não peques mais. Ele não falou, ele não passou a mão na cabeça dela: ninguém te acusou, tudo bem, você está salvo, vá e não peques mais. Porque se ela continuasse naquela vida de pecado, ela não teria a salvação, a vida eterna. O pecado nos afasta de Deus. Então nós não podemos viver na vida de pecado. Então, aqui o apóstolo Paulo, nós vamos estar vendo algumas coisas que são importantíssimas. Ele está falando para Timóteo guardar o evangelho. Não que o evangelho seja frágil. O evangelho é o poder de Deus, que restaurou a minha vida um dia e restaurou a sua. Muda a nossa vida. O evangelho não é frágil. Mas infelizmente as pessoas vêm distorcendo o evangelho. Quando o evangelho é pregado da forma que ele tem que ser pregado, ele atinge o nosso coração. Atingiu o meu e atingiu o seu um dia. Talvez nessa igreja ou em outra. Por quê? Porque o evangelho é o poder de Deus que atinge o nosso coração, que nos salvou e nos restaurou, transformou a nossa vida. Então, sim, dia após dia. Ele é o poder de Deus. Então ele não é frágil. Mas o problema é que as pessoas distorcem e muitos acabam indo atrás desse falso evangelho que Paulo está aqui alertando, Timóteo sobre isso. E nós vamos ver algumas coisas que são importantíssimas. Aqui Paulo começa, abre aí 2 Timóteo, é um capítulo muito pequeno, 18 versículos. Paulo começa assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Paulo, ele vem dizendo aqui, legitimando o seu ministério. Ele vem dizendo que ele era apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de quem? De Deus. Foi Deus que o escolheu. Então ele estava legitimando a sua carta, dizendo: eu sou apóstolo, aquilo que eu estou escrevendo, eu estou baseado naquilo que Deus me ordenou que escrevesse, estou mandando, e ele está legitimando o seu ministério e escrevendo aqui para Timóteo. E ele mostra aqui para Timóteo alguns dos guardiões do evangelho, ou seja, os pilares do evangelho, aquilo que o evangelho não pode de forma nenhuma ser mudado, de forma nenhuma. E aí no versículo 1 ele diz, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A vida está em quem? Cristo Jesus. Então ele começa essa carta mostrando que o evangelho ele tem que ser cristocêntrico. Toda mensagem que ela não leva a Jesus, você pode pregar no Antigo Testamento, Jesus não tinha nem nascido, mas todo o Antigo Testamento está focado para o nascimento de Jesus, para mostrar Jesus, porque ele começa lá em Gênesis, que do filho da mulher
o filho da mulher esmagaria a cabeça de serpente. Quem que era o filho da mulher que esmagou a cabeça de Satanás, serpente? Jesus. Então o evangelho, ele é cristocêntrico. Desde o Antigo Testamento até a última página do Novo Testamento, é Jesus o foco. Ele tem que ser o centro. Toda vez que a pessoa começa a trazer um evangelho que não é cristocêntrico, que não coloca Jesus no centro, que Jesus Cristo não é o principal, que a gente termina a mensagem falando Jesus, é Jesus que muda a sua história, é Jesus que pode transformar a sua vida, é Jesus que cura, é Jesus que liberta, é Jesus que salva. Esse evangelho não pode ser o evangelho de Jesus. Então, Paulo está alertando, começa alertando aqui, que a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a promessa da vida eterna, está em Cristo Jesus, não está em outro. Por que Paulo começa dessa forma? Porque tinha algumas pessoas já falando que o evangelho não era só em Cristo Jesus, e hoje muitas pessoas estão colocando que existem muitos caminhos que levam a Deus. É ou não é verdade? Muitos caminhos que levam a Deus, sendo que o único caminho que leva a Deus é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outros caminhos. As pessoas podem falar: não, mas eu fui tão bom, eu distribuí meus bens para os pobres, eu ajudei. Não vai te trazer salvação. Que bênção que você está fazendo isso. Está ajudando os pobres. E quem é convertido de verdade, preocupa também com os pobres. Mas ele sabe que não são as suas obras que os salvam. O apóstolo Paulo, ele é claro, não vem por obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. É Deus que dá. Em outras palavras, é Deus que dá a salvação. Porque se você fosse salvo pelo dinheiro que você dá para os pobres, etc., um homem rico fizesse filantropia, ele já estava salvo. E não está salvo. Porque só Jesus Cristo salva. Senão não precisaria Deus ter mandado Jesus a essa terra para salvar o ser humano. Para que Jesus morrer? Se não, ele não é a salvação, se ele não é o único caminho, se tudo perdeu? Não, de forma nenhuma. Jesus Cristo, a nossa mensagem tem que ser cristocêntrica. Se não for cristocêntrica, ela perde o sentido. Abra 1 Coríntios aí, versículo 2, capítulo 2, versículo 2. Acho que não está microfone aí não, né? Está aí? Tem microfone aí? 1 Coríntios 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. O que Paulo diz lá em Coríntios? Eu decidi no meu coração não saber nada. Ele era um grande teólogo, conhecia o Antigo Testamento como poucos, foi criado aos pés de Gamaliel, um grande teólogo da época, fazia parte do Sinédrio, recebeu carta dos judeus do Sinédrio para perseguir os cristãos. Então, ele falou: decidi não saber nada a não ser Cristo. Eu pego é Cristo. Eu prego Cristo crucificado. Tudo que eu vou mostrando para vocês, lá do Antigo Testamento, vocês são um povo de Deus, mas vocês foram povo de Deus para quê? Porque de vocês nasceria Jesus Cristo, e esse Jesus Cristo, o Messias, nasceu, e ele morreu pelos nossos pecados, conforme lá descrito, lá em Isaías estava escrito, no capítulo tal, versículo tal, quer dizer, eles não tinham versículo, não estava ainda em versículo, mas Paulo mostrava para eles lá, tudo o que a palavra mostrava, e mostrando quem? Jesus. Então
Então ele falou: eu não quero mostrar nada para vocês, nenhum conhecimento a não ser Cristo e o Cristo que foi crucificado por nós na cruz do Calvário. Então, toda mensagem que chegar ao nosso coração, toda igreja que não põe Jesus no centro, tome cuidado. Salvação é por você seguir isso ou aquilo, você tem que guardar o sábado, ou você tem que adorar os santos, seja o que for. Se a igreja não colocar Jesus como centro, tem alguma coisa que está errada. Jesus é o centro, Jesus é o Salvador, só Ele salva, não há outro caminho, e ponto final. Então, cristocêntrica a nossa mensagem tem que ser. O segundo pilar nosso do Evangelho é que a mensagem da salvação é uma mensagem da salvação pela graça, pela graça, pela graça. Então, não existe nada que você possa fazer para ser salvo, mas a salvação vem pela graça. Paulo, ele deixa isso muito claro. Ele diz assim: ao amado filho Timóteo, versículo 2, perdão. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor. Graça, é a graça que nos salva. O que é graça? Ser salvo pela graça. Favor imerecido. Nós não merecíamos. Nós não merecíamos ser salvos. Nós merecíamos ir para o inferno, porque nós pecamos. Mas foi Adão e Eva. Se você estivesse lá no lugar deles, você ia fazer a mesma coisa. Nós íamos fazer a mesma coisa. Tanto é que nós fazemos. Nós pecamos. Continuamos pecando. A humanidade, cada dia está pior. Cada dia você vê mais atrocidades, mais barbaridades, mais coisas hediondas que têm acontecido no mundo. Por quê? Porque o ser humano, ele é mau, pecador. Nós somos maus. O que nos torna diferentes é Jesus. A hora que Jesus entra no nosso coração, o Espírito Santo começa a dominar o nosso ser, ele começa a moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo. Se nós fôssemos com a nossa força só, estaríamos perdidos. É o Espírito Santo que nos move, que nos instrui, que nos ajuda. É Ele que nos ajuda. Senão nós estaríamos perdidos. Nós temos que ter esse entendimento. Então é a graça de Jesus que nos salva. Nós temos que ter essa certeza no nosso coração. O versículo 9, aqui de 2 Timóteo, ele diz o seguinte: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Ou seja, não segundo as nossas obras, gente. O apóstolo Paulo, aqui, já velho, um homem de Deus, um missionário admirável, uma pessoa que nós admiramos até o dia de hoje, que fez tanto pelo Evangelho. Ele está falando assim, dizendo, não pelas nossas obras. O cara que fez tanta obra como o apóstolo Paulo, ele reconhecia que não era pelas obras dele que ele era salvo, era a misericórdia de Deus, era a graça, era o favor imerecido. Então, esse entendimento tem que existir no nosso coração. Quando nós começamos a entender, nós só podemos louvar a Deus. Podemos louvar a Deus, porque é a graça de Jesus. Então, esse evangelho, então, primeiro, cristocêntrico. Segundo, nós entendemos que eu sou só salvo, e eu posso falar que eu sou salvo. Tem pessoas que nos criticam. Como é que você pode falar que você é salvo? Porque a palavra de Deus me diz que se eu entrego meu coração a Jesus Cristo, o Espírito Santo vem morar no meu coração, e ele me mostra que eu sou filho de Deus, que eu sou filho de Deus. Por isso eu falo que sou salvo. Eu tenho certeza no meu coração, porque o Espírito Santo me mostra isso. Não é porque eu mereço, não. Toda a humanidade merecia o inferno. Só
que a graça de Jesus Cristo nos alcançou e por isso nós somos salvos. Então, esse tem que ser o entendimento. Então, qualquer religião, qualquer pregador, qualquer pessoa que vier pregando o evangelho, que não pregue que Jesus Cristo é o centro e que nós somos salvos pela graça, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E o terceiro pilar, também muito importante, que a nossa mensagem, a mensagem nossa tem que ter a vitória da cruz. A cruz. Sem o derramamento de sangue, não poderia haver remissão dos nossos pecados. Sem Jesus ter morrido naquela cruz. Porque será que Deus não tinha outro jeito? Não. Porque precisava de sangue. Nossos pecados são purificados através de sangue. Então, uma vez por todas, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu ali na cruz e ele venceu a morte. Se hoje nós temos vida, não estou falando dessa vida aqui agora não, porque ele também prometeu nos dar vida e vida em abundância. E vida em abundância, as pessoas acham que é riqueza. Riqueza não traz vida em abundância não, gente. O que traz vida em abundância é essa paz que nós temos no nosso coração, essa alegria que ninguém pode roubar. No meio das maiores aflições, nós temos paz, nós temos alegria, nós sabemos que Jesus Cristo está aqui ao nosso lado, e estará conosco todos os dias até a consumação do século. É isso que é a diferença nossa, essa vida abundante que nós temos. Tem gente que luta para comprar o pão de amanhã, mas tem Jesus, por isso ele tem tudo, ele tem vida em abundância, ele tem vida em abundância, e nunca vai faltar o pão, porque Deus prometeu que o pão, ele via suprir as nossas necessidades segundo as suas riquezas, ele vai suprir. Agora, nós temos que entender que a nossa vitória foi lá na cruz. Quem era para ser crucificado lá? Maldito. Eu e você. Só que Jesus Cristo fez isso por nós. E ele foi até o abismo, foi lá, tomou as chaves da morte de Satanás e venceu a morte. Ele foi o primeiro dos que ressuscitaram, primícia dos que ressuscitou, e um dia todos nós vamos ressuscitar com ele. Isso é algo maravilhoso e que nós não podemos perder. A mensagem que tem sido pregada hoje, muitas vezes não é a mensagem de cruz, que nós temos que carregar a nossa cruz, e aquele que olhar para trás, tiver com o arado na mão e que olhar para trás, não é digno do reino de Deus. E que no mundo tereis aflições, nós teremos aflições sim, nós temos que ter o entendimento, que a cruz nos deu a vitória, sobre a morte, sobre o mal, sobre o diabo não tem mais poder sobre a nossa vida, nós podemos repreendê-lo no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus, ele tem muito poder, mas maior é aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo. Jesus é muito maior, um dia todo o joelho há de se dobrar, e toda língua vai ter que confessar que ele é o Senhor. Então essa mensagem da vitória da cruz, por que um dia todo o joelho vai ter que se dobrar e toda a língua vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Porque ele venceu todas as coisas ali na cruz. Ao vencer, ao ressuscitar, foi-lhe dada toda a autoridade nos céus e na terra, e ele está à direita de Deus Pai,
e é o nosso advogado. São coisas maravilhosas, poderosas, que o Evangelho tem, e que muitas vezes tem sido distorcido. O Evangelho em muitas igrejas hoje, não se fala de cruz, não se fala da graça de Jesus sobre as nossas vidas, não se prega Jesus, prega-se prosperidade, apenas prosperidade. Você der seu carro, você vai ganhar um outro carro 10 vezes mais caro, dá sua casa, você vai morar numa mansão. Gente, isso não é o Evangelho de Jesus, porque é uma mentira, é uma fraude, e muitas pessoas vão chegar nesse lugar, não vão dar sua casinha, e não vão ter mansão, e vão botar a culpa em quem? Em Deus, que não foi bondoso, ou neles mesmos, que são, poxa vida, eu não mereci, porque Deus não prometeu essas coisas, não é isso, não foi para isso que Jesus Cristo veio. A bênção de Deus, ela vem sobre as nossas vidas, nós não podemos deixar de falar disso, vem sobre as nossas vidas, mas a maior de todas as bênçãos foi Jesus, e quando nós servimos a Deus, Deus nos abençoa, mas não da forma que tem sido pregado por aí, e as pessoas ficam iludidas com um evangelho que não é o evangelho. Paulo, ele queria que Timóteo entendesse perfeitamente. Aqui no versículo 10, ele diz o seguinte: e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Trouxe o quê? A imortalidade. Onde que ele trouxe? Na cruz. A cruz é símbolo da nossa imortalidade. Se você não vai, um dia você vai morar no céu e nunca mais vai morrer, você terá uma vida eterna, por causa da cruz. Então, como nós vamos deixar de pregar a cruz, que Jesus Cristo morreu por nós, na cruz do Calvário? Existem muitas igrejas hoje, que não têm Santa Ceia do Senhor, que desprezam completamente. Como é que nós vamos não ter a Santa Ceia do Senhor, uma ordenança que Jesus Cristo nos deu, e que nos lembra exatamente isso, a morte de Jesus Cristo na cruz, que nos traz imortalidade. Então nós temos que ter isso no nosso coração. Agora, o apóstolo Paulo, além desses pilares que ele coloca aqui, né? Jesus como centro, a salvação pela graça, e a mensagem da nossa vitória na cruz. Foi na cruz. Antigamente, você olha os hinos do cantor cristão, do inário, algumas igrejas têm o inário, as batistas, o cantor cristão. Então você vê, foi na cruz, onde Jesus Cristo levou os nossos pecados. A mensagem é essa, foi na cruz. Então nós muitas vezes cantamos hoje cânticos que falam de vitória, que nós somos vencedores, mas muitas vezes perdeu esse poder da gente lembrar de onde nós estávamos, onde nós merecíamos estar por sermos pecadores, e onde nós estamos porque nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo e entendemos que foi na cruz que Jesus Cristo levou os nossos pecados. Então precisamos ter isso aqui gravado. E o apóstolo Paulo, ele está aqui preocupado, muito preocupado, porque ele falou assim: olha, até aqui eu visitei as igrejas, eu revisitei as igrejas, eu escrevi cartas muitas vezes preso, cartas solto, mas eu procurei de todas as formas combater
tudo que poderia roubar o evangelho. Quantas vezes nas suas cartas nós vemos ele falando de pessoas que estavam distorcendo os evangelhos? Quantas vezes ele atacou, né, coisas que estavam acontecendo nas igrejas, por exemplo, Coríntios, né? Quantas coisas estavam acontecendo dentro da igreja de Coríntios que ele ataca, ele fala, para quê? Para que o evangelho fosse guardado. E aqui a sua preocupação, que ele sabia que estava chegando o dia da sua morte. Quem é que vai levar o evangelho? Quem que vai? E ele sabe que Timóteo seria um desses. E ele precisava escrever para Timóteo falando: guarda o evangelho, coloca Jesus no centro, não deixa distorcer, fala da salvação que é pela graça, não deixa nunca de falar que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós, e por isso nos trouxe imortalidade. Então ele estava muito preocupado, e nós temos que dar graças a Deus que tinha Paulo preocupado, depois Timóteo preocupado, depois outros na história preocupados em guardar o evangelho. E o evangelho durante muitos séculos ele ficou obscurecido, porque a igreja se distorceu totalmente. Mas novamente homens como Lutero, não foi só Lutero, muitos outros homens de Deus se levantaram falando: espera aí, está errado, o evangelho não é isso que está sendo pregado, que você salva na hora que você compra as indulgências, você está comprando um pedaço do céu, não é isso que a Bíblia diz. Então, e nós hoje temos que ser essas pessoas que têm que levar o evangelho verdadeiro de Jesus, o evangelho que está na palavra, para que não haja distorções. E Paulo, ele também está preocupado, porque quem guarda um tesouro, tem que ser pessoa. Você manda uma pessoa guardar um tesouro para você, essa pessoa tem que ser o quê? Confiável. Confiável. Você não vai dar um tesouro seu, você está lá com um dinheiro lá num cofre lá, aí você dá a chave do cofre, o segredo do cofre para uma pessoa: ó, se acontecer alguma coisa comigo, está aqui a chave do cofre, está aqui o segredo do cofre. Você vai dar para uma pessoa que não é confiável? De forma nenhuma. Então Paulo, ele começa a falar para Timóteo, né, falando sobre isso, para que ele passasse para outras pessoas que também fossem confiáveis para guardar o evangelho. Versículo 3 aí, ele diz o seguinte: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Então ele está dizendo aqui, ó, que para guardar o evangelho tem que ter o quê? Consciência pura, consciência limpa. Eu não tenho que me vergonhar. Ninguém vai chegar me acusando de uma coisa que eu estou fazendo. Espera aí, você está falando aí de evangelho, mas você está roubando, ou você está adulterando, ou você está fazendo isso, mancha. E então ele está falando com Timóteo, ó, eu passei, né, desde os meus antepassados, sirvo com consciência pura. Eu estou passando para você com consciência pura. Então, quem prega o evangelho tem que ter a consciência pura. E aí o versículo 4, ele diz assim: lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. E o 5, pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Paulo está falando, quem guarda o evangelho de verdade tem que ter a consciência limpa, que não está em pecado, que está fazendo as coisas certo, direito, e a fé tem que ser sem fingimento. E ele ainda elogia, ele fala assim, ó, desde os seus antepassados, a sua avó, a sua mãe, serviram uma fé sem fingimento. Existe fé com fingimento? Claro que existe, gente. Tem gente aí que está falando de fé, mas é só para benefício próprio.
para ludibriar as pessoas, conquistar fama, conquistar dinheiro. Fé com fingimento. Fala de fé, mas não vive fé. Fala de evangelho, mas a vida não condiz com a verdadeira vida do evangelho. É uma fé com fingimento, porque ele está pensando só em si, e não pensando no evangelho. Ele está naquele determinado cargo, pastoreando, seja o que for, na liderança, pensando nos benefícios que ele está tendo, que ele pode ter, por estar pregando o evangelho. Existe gente assim? Claro que existe. Existia lá no tempo dele, de Paulo, por isso ele está falando sobre isso, e existe nos nossos dias. Gente que não está importando com almas perdidas, não. Gente que não importa com alma, não. Gente que não importa com seriedade do evangelho, não. Uma vez eu ouvi um pastor falando, deixa o povo para lá, deixa o povo pecar, deixa o povo fazer o que quiser. Importante é eles estarem na igreja. Não é estar na igreja, gente. É importante que o pecador venha, que ouça a mensagem. Nós não podemos discriminar, mas a mensagem, mesmo que ela seja dura, ela tem que ser a mensagem de Jesus. Que se a pessoa não entregar seu coração a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único Salvador, que o caminho que ele está trilhando é o caminho do inferno, é o caminho da perdição. A Bíblia diz isso. Jesus, a pessoa mais amorosa que pisou nessa terra como de carne, ele falou isso. Existem dois caminhos, um caminho que é largo, conduz à perdição, e um caminho que é estreito, que conduz à salvação. A escolha é de vocês, a escolha é de vocês. Ele amava todos, ele queria que todos se salvassem, mas se a pessoa não quer, é fé sem fingimento, não fé pensando no benefício próprio, fé que não faz acepção de pessoas, porque tanto o rico quanto o mais pobre é uma alma que vale mais que o mundo inteiro, e que os dois, independente da classe social ou da cultura, precisam de Jesus, e se não entregar o seu coração a Jesus, não vão para o céu, porque a palavra de Deus diz isso. Fé sem fingimento, é o que Paulo fala aqui para Timóteo. Agora é interessante que ele, no versículo 7, vamos começar no versículo 6, ele diz assim: por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. O que estava acontecendo com Timóteo? Provavelmente por causa das perseguições, ele estava um pouco desanimado. Quando vem luta na vida da gente, às vezes não vem um desânimo, bate um desânimo. Vamos ser sinceros, nós somos humanos, gente. Às vezes vem uma luta, a gente fica meio desanimado. Mas o que o apóstolo Paulo está falando aqui para Timóteo, é o que Deus está falando para a gente. Reavives o dom que há em ti. No passado eu fiz tanto, eu preguei, eu evangelizei, eu gostava de visitar, eu gostava de fazer isso, eu fazia aquilo. Não gostava não, meu. Reaviva o dom que está em ti. Reaviva o dom que há em ti. Aí ele diz assim: porque Deus não tem nos dado espírito de medo, de covardia. Deus não tem nos dado espírito de medo e de covardia. Esse espírito de medo que muitas vezes nos abate, medo de ser perseguido pelo Evangelho, por causa do Evangelho, medo das situações da vida, medo da morte, isso tudo vem do inferno sobre as nossas vidas. Deus não nos deu esse espírito, de forma nenhuma. Mas aí ele fala assim: mas de poder,
de amor e de moderação. Deus não deu espírito de medo, mas deu amor, poder e moderação. Então nós temos que entender que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para Timóteo, está dando um incentivo para Timóteo, no início da carta já, falando assim, olha o dom que Deus te deu, você tem tanto talento, Deus tem te capacitado, Deus tem te dado força, e você está desanimado. Não desanima não, Timóteo, porque Deus não te deu espírito de covardia, Deus te deu um espírito de poder. Deus te deu um espírito de poder, e Deus tem nos dado também espírito de poder. Agora, poder, se a gente tiver coragem sem poder, o poder que vem de Deus, não tem nenhum sentido. Os filhos de Seva, do sacerdote, eles tiveram coragem, tinha um homem endemoniado, e eles foram expulsar o demônio lá, tinham coragem, mas não tinham poder. O que o demônio fez, o homem endemoniado fez? Pegou os 7 filhos dele, bateu neles, saíram todo machucado. Por quê? Coragem sem poder de Deus, poder que vem do alto, não dá certo não, gente. Coragem também sem amor não tem sentido. Quando João e Tiago, as pessoas não quiseram aceitar Jesus numa determinada cidade, aí eles chegaram e falaram com Jesus, eles estavam cheios de coragem, porque Jesus viu o poder de Jesus, os milagres, vamos mandar cair fogo do céu sobre essa cidade, e destruir essa cidade. O que aconteceu que Jesus falou com eles? Não é assim não, meus. Coragem sem amor, tem vidas aí que precisam do meu amor, vidas que vão ser salvas. Você acha que eles não ouviram, mas tem muita gente que às vezes rejeitou agora, mas foi uma semente que foi plantada. Então nós temos, às vezes a gente fala, Deus, manda fogo sobre esse povo mau, não sei o quê, e tal. Às vezes países inteiros que a gente fica, vê os absurdos que estão acontecendo. Um dia Jesus Cristo pode alcançar. Coragem para pregar o evangelho, nós temos que ter, mas com amor. E moderação é o equilíbrio. Equilíbrio. Domínio próprio. Ter domínio próprio. Não adianta ter coragem, se não tem domínio próprio. Às vezes você vai fazer, na sua coragem, coisas que você tinha que pensar primeiro. Coisas que você vai falar, não, eu sou corajoso, eu falo tudo. Ponha água benta na sua boca, primeiro. O que é água benta? Você põe na hora que você quiser falar alguma coisa, você põe uma água e fica com ela pelo menos 30 segundos na boca, é água benta, porque depois, enquanto você está pensando, você não vai falar a mesma coisa. Por quê? Equilíbrio. Falar as coisas na hora certa, do jeito certo, com amor. Equilíbrio, nós precisamos. Então, Paulo está aqui chamando a atenção de Timóteo. E aqui no versículo 12, ele diz assim: e por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Ele não se envergonhava do evangelho. Paulo está falando assim, olha, não me envergonho do evangelho. E algumas vezes nós vemos Paulo dizer isso, eu não me envergonho do evangelho, pois foi o poder de Deus que me salvou, que me restaurou, que me trouxe vida. Aqui no versículo 15 ele diz o seguinte: está ciente de todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fileto, Figelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesífero, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Então ele cita aqui para
Timóteo alguns que o tinham o abandonado no momento de perseguição, na hora que ele estava na cadeia, no momento de dificuldade, e elogia um que não se envergonhou das suas algemas, pelo contrário, o ajudou, o procurou. Aqui no versículo 17 ele diz o seguinte: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Porque você pensa bem, um tanto de cadeia úmida, debaixo daqueles locais, né, situações difíceis, e não tinha cadastro de preso, igual, hoje Paulo está aí, será que eu queria conversar com Paulo, aí ia na outra cadeia, não está aqui não, outra cadeia, procurando em toda Roma, até encontrar Paulo. Mas Paulo está lhe dizendo aqui, né, que ele, e no versículo 18 ele fala: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Uma pessoa de serviço, uma pessoa, ele dá exemplo para Timóteo, um grupo que corre na hora que a coisa aperta, na hora que é a perseguição, na hora que as coisas estão difíceis, quer saber de Jesus? Não, está difícil demais. E um grupo que fica firme, que está junto, que batalha, porque sabe o que é o evangelho de verdade. Então, nós temos que guardar o evangelho de Jesus, mesmo que ele nos custe a perseguição, a morte, em qualquer situação. É fácil a gente falar, mas eu sei que muitos de vocês aqui tiveram experiências como eu, de ser discriminado porque é evangélico, de ser perseguido porque é evangélico, talvez não preso numa masmorra, tal, mas de deixar de lado, por ser evangélico. Nós atrapalhamos as festas das pessoas, porque eles querem se embebedar. Você chega sóbrio, com Jesus junto com você, o Espírito Santo na sua vida, e ali está cheio de demônio. Não estou falando que todas as festas estão cheias de demônios, mas tem festas que você percebe claramente, que estão cheias de demônios mesmo, pessoas se embebedando, pensando em prostituir, confusão, nós vemos aí o carnaval, a festa demoníaca. Não adianta, vai falar, é folclore nada, é do demônio, do inferno. Nós temos que falar e mostrar realmente. Então, que você possa guardar o bom evangelho, tendo os pilares do evangelho no seu coração, sempre. E onde você for ouvir uma mensagem, analise se ela é cristocêntrica, se ela fala salvação pela graça, e se a cruz está em primeiro lugar, se estão focando na cruz. Feche os olhos, vamos orar. Pai querido, louvamos e exaltamos o teu nome, pelo evangelho que um dia nos alcançou, porque homens como Paulo, como Timóteo, e como muitos homens ao longo da história, Senhor, guardaram o evangelho, para que ele chegasse até os nossos dias, e nos alcançasse também. Nós possamos continuar fazendo a mesma coisa, guardando o evangelho, pregando o evangelho, falando do evangelho, vivendo o evangelho, o verdadeiro evangelho de Jesus, custe o que custar, que seja assim na nossa vida, Pai. Abençoa a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.